Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nessa aula de hoje nós vamos falar, do CPC 00. Esse CPC é extremamente importante, que trata da estrutura conceitual básica para a apresentação e elaboração das demonstrações contábeis. Ah, se isso cai nos concursos, pessoal, isso pode cair em concurso de técnico, de analista da Receita, de auditor da Receita, de auditor do TCU, de contador, de fiscal da NASA. Isso aqui cai em tudo, certo? É a base aí de toda a contabilidade. Antes, porém, da gente entrar propriamente aí nesse CPC 00, falar um pouquinho aí do CPC, Esse órgão aí é responsável, pela convergência com as normas internacionais, pela inserção do Brasil nessa convergência com as normas internacionais. Ele foi criado pelo Conselho Federal de Contabilidade e tem como um dos órgãos integrantes esse Conselho Federal de Contabilidade, certo? Aí só para a gente entender um pouco aí a coisa, a contabilidade brasileira, ela em determinado momento ela seguiu aí o padrão italiano, até 1950, 1960, ela seguiu esse padrão italiano, padrão europeu. Depois ela se afastou desse padrão italiano e seguiu o padrão dos Estados Unidos, certo? Ou seja, teve isso com a escola americana, seguindo aí essa tendência da escola americana. E posteriormente, hoje, na época contemporânea, a partir de 2002, o Brasil, ele segue o quê? Essa convergência internacional, certo? Esse padrão internacional das normas. Então, o grande responsável pela inserção do Brasil nesse padrão internacional é esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis, vulgarmente chamado de CPC, certo? Normalmente, pessoal, esses pronunciamentos, eles são reprodução de normas internacionais, certo? Então, o que é que acontece? Às vezes você vai pegar um pronunciamento contábil para ler, é chatinho, você às vezes se sente até deprimido. Fala, rapaz, eu não sei de nada, esse negócio é muito confuso. Então tem que estar aqui esmiuçando para lhe dar um negóciozinho mais mastigado, certo? Mas isso tem sido a grande tendência hoje em dia das provas, Essa coisa de pronunciamentos contábeis. Certo, pessoal? Então vamos aqui para a gente mostrar como é a composição dele aí. Esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis, conforme a gente está vendo aí, ele foi criado através de uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Olha aí quem criou, foi o Conselho Federal de Contabilidade. E é composto pelas seguintes entidades, criado em 2005, aí, responsável por essa convergência internacional. Aí nós temos aí a Abrasca, a Associação Brasileira das Companhias Abertas, das Sociedades Anônimas de Capital Aberto, a PIMEC, a Associação aí das Empresas aí de Mercados de Capitais, a Bovespa, Bovespa você sabe o que é, o Conselho Federal de Contabilidade, é o que eu disse, ele foi criado pela resolução do Conselho e o Conselho é integrante. Nós temos o FIPPECAF, aí você sabe, de contábeis, atuariais, essa fundação aí, e nós temos o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro aí dos Auditores, certo? Então esses são os órgãos aí que integram, as entidades que integram esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ô Silvio, qual que é que esse Comitê de Pronunciamento Contábeis ele vai fazer? Olha só, ele vai emitir pronunciamentos, certo? Ele vai emitir interpretações, ele vai emitir orientações, certo? Mas isso ele não é um órgão normativo, certo? O CPC, ele não normatiza nada, ele só emite esses pronunciamentos, essas orientações, essas interpretações, mas aí vai ter que vir um órgão, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, vai e emite uma resolução, certo? Aí vai, obrigar as entidades vinculadas ao Conselho Federal de Contabilidade, o Bacen, a CVM. Uma coisa interessante, a CVM, nós já vimos, Comissão de Valores Mobiliários, ela que regula as sociedades de capital aberto. Uma das coisas, às vezes, que cai nesse tipo de questão, já caiu umas 4 vezes. Quais são os órgãos integrantes, as entidades integrantes do Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Aí vem lá o diacho, o CPC, vem lá o Bacen, certo? Olha, eles não são integrantes, Esses são 6 integrantes aí. Os outros participam, claro, da reunião, mas eles não integram, esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Beleza, Então vamos lá. O objetivo aí do CPC.
é o que? O estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre os procedimentos de contabilidade e a divulgação de informação dessa natureza, para emitir a emissão de normas, ou seja, né, as normas vão ser expedidas pelos órgãos normativos, normas pelas entidades reguladoras brasileiras, o CFC, a CVM, né, SUSEP e Bacen, aí, por exemplo, visando a centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira ao quê? Aos padrões internacionais. Pessoal, quando seguir, a gente tem um órgão americano que é o FASB, certo? Esse era o órgão americano, né? O órgão americano que emite as normas e tudo, que o Brasil, inclusive, foi um dos seguidores. Nós tínhamos um órgão internacional que era o IASC, certo? Que era responsável aí pela essa produção aí dessas normas, né? E europeias, e tem um padrão, né, internacional. E aí tinha uma certa divergência entre o americano, né, com esse padrão europeu. Esse IASB, posteriormente, fez com que surgisse, né, uma fundação, criou aí o IASB, certo? O IASB. E isso aqui emite normas internacionais. Então, nós vamos ter o IFRS, IAS, né, IAS. Quando você vira isso aqui, isso significa uma norma internacional de contabilidade, certo? IAS, IFRS, certo? E hoje a gente teve uma, né, convergência aí, o FASB, né, adotando aí as normas do padrão aí do IASB, né? Isso foi muito importante, porque antigamente você ia fazer uma prova, por exemplo, do CESP, uma prova às vezes de questões de fluxo de caixa. Aí o CESP, ele seguia, por exemplo, o FASB. E a ESAF seguia, por exemplo, o IASC, que hoje, né, é chamado aí de ASB, né? Então isso dava uma certa problemáticazinha para quem ia fazer prova, e hoje não. Hoje você que vai fazer prova tem o quê? Tem um padrão internacional de contabilidade. Ó, o CPC, ele vai orientar em relação a isso aí. Certo? Beleza. Então já sabe aí qual é o objetivo, e aí agora a gente vai adentrar nesse CPC 00, que ele não é uma norma propriamente dita, né? Se tiver conflito entre um CPC e qualquer outra norma, vai prevalecer a outra norma, certo? Mas ele trata aí dessa estrutura conceitual básica para apresentação e elaboração das demonstrações contábeis. Pronunciamento muito importante. Aqui o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e vai esmiuçar o pronunciamento todo, porque ele é um pronunciamento, né, concursável, muito concursável. Depois a gente vai resolver aí 50 questões para a gente fixar aí esse negócio. Mas a gente vai dar uma esmiuçada, né, na norma. Então, vamos lá. Ela fala, essa estrutura conceitual não é um pronunciamento técnico propriamente dito. E, portanto, ele não define nem norma, nem procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração e divulgação. Não é um pronunciamento propriamente dito. Nada nessa estrutura substitui qualquer pronunciamento técnico, interpretação ou orientação. Nada vai substituir nenhum pronunciamento. Pode haver um número limitado de casos em que seja observado um conflito entre essa estrutura conceitual e algum pronunciamento técnico. Se houver um conflito entre o CPC 00 e o CPC 25, vai prevalecer o pronunciamento específico. Uma interpretação ou orientação, nesses casos, as exigências do pronunciamento técnico, interpretação ou da orientação específico, ela deve prevalecer sobre a estrutura conceitual. Entretanto, à medida que futuros pronunciamentos técnicos, interpretações ou orientações sejam desenvolvidos ou revisados, tendo como norte esta estrutura conceitual, o número de casos de conflito, claro, vão diminuir, né? Ou seja, as novas normas, os novos pronunciamentos, quando eles forem surgindo como base, tendo como base esse pronunciamento, essas divergências irão diminuir. Porque você vai ver que esse pronunciamento vai servir de base para outros pronunciamentos. Isso trata da estrutura conceitual básica para a apresentação, para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Aí temos aí o alcance, esta estrutura conceitual vai abordar, né, o objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. Para que os relatórios contábeis financeiros? Relatório contábil, olha só, relatório contábil financeiro, né? Vão ser as demonstrações contábeis, relatório contábil financeiro de propósito geral. Qual é a finalidade dela? Vai ser fornecer informações úteis para ajudar a auxiliar os usuários aí na tomada de decisões.
as características qualitativas da informação contábil e financeira útil, para a informação ser útil, quais são as características que ela deve ser revestida, a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações são elaboradas. Isso aí nós já falamos, definição do ativo, tripé do passivo, esse tipo de coisa, mas a gente vai repassar aqui o texto desse pronunciamento. E os conceitos de capital e de manutenção de capital. Aqui a gente vai entender o que é um conceito de capital físico, quando você tem lucro com esse conceito físico de capital, e o conceito de capital monetário, certo? Isso também é importante aí, mas já não tão concursável aí, né, nas provas pelo Brasil afora. A finalidade e o status, né? O que é que serve esse pronunciamento? Ali a gente viu o que ele vai, né, abranger, o alcance dele, né? Agora nós estamos vendo aqui a finalidade desse pronunciamento. Eu já te falei que ele vai servir de base para outros pronunciamentos, mas vamos ver. Essa estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a apresentação de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos. A grande coisa das demonstrações contábeis, elas vão ser preparadas para esses usuários externos, né? Tendo em vista finalidades diversas. Vamos lá. A finalidade dessa estrutura conceitual é dar suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações e a revisão dos já existentes quando necessário. Então ele vai dar suporte, ele vai servir de base para esses novos pronunciamentos ou revisão desses pronunciamentos que já existem. Mais de 40 pronunciamentos. Dá suporte à promoção da harmonização das regulações, das normas contábeis e dos procedimentos relacionados à apresentação das demonstrações contábeis, provendo uma base para a redução do número de tratamentos contábeis alternativos permitido pelos pronunciamentos, interpretação e orientação. Então ele vai dar um suporte à promoção da harmonização das regulações, né, das normas e dos procedimentos relacionados. Ou seja, para que se tenha aí um padrão, ele vai dar esse tipo de suporte. Dá suporte aos órgãos reguladores nacionais. Então, vai dar suporte. Quem são os órgãos reguladores? Ao CFC, a CVM, ao Bacen, a SUSEP, vai dar suporte aí a esses órgãos. Auxiliar, olha também aqui ele tem uma função, de auxiliar, certo? Ele deu suporte, dá suporte, dá suporte. Os três primeiros foram dar suporte. Agora ele vai auxiliar. Auxiliar os responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis na aplicação dos pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações e no tratamento de assuntos que ainda não tenham sido objeto desses documentos. Eles vão auxiliar os responsáveis. Quem é que elabora lá? O contador. Então ele vai auxiliar o contador, né, pela elaboração das demonstrações contábeis e na aplicação dos pronunciamentos, interpretações e orientações. Auxiliar os auditores independentes a formar sua opinião sobre a conformidade das demonstrações contábeis com os pronunciamentos. Ele não emite uma opinião, o auditor? Isso. Então ele vai auxiliar ele a formar, né, a sua opinião da auditoria em conformidade com os pronunciamentos. E auxiliar, olha, ele não só auxilia os responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, como ele também auxilia os usuários das demonstrações contábeis na interpretação de informações nelas contidas, elaboradas em conformidade com os pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações, certo? Então auxilia os responsáveis pela elaboração, os usuários e os auditores independentes a formar a sua opinião em conformidade com os pronunciamentos. E proporcionar aos interessados informações sobre o enfoque adotado na formulação dos pronunciamentos técnicos, das interpretações e das orientações. Ah, Silva e Sucai, pessoal, eles já exploraram tantos pronunciamentos que isso aí já caiu algumas vezes. Algumas vezes. Claro que isso é mais em concurso mais, né, tal, às vezes em concurso não tão, né, ele pega e coloca aquele tipo de coisa ali, né, já de tanto ter abordado esse tipo de coisa. Quem gosta mais de literalidade, né, dos pronunciamentos. As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para os usuários, olha só o que diz aí, para quem é que elas são preparadas, está lá no pronunciamento. As demonstrações elas são elaboradas e apresentadas para os usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Então são preparadas para usuários externos. Não é que o usuário interno não possa usar as informações das demonstrações contábeis. Um administrador, por exemplo, não pode usar. Mas ele já tem lá aquela informação.
Então elas são preparadas para esse usuário externo. Quais são eles? Investidores, credores por empréstimo e outros credores. É quem financia a empresa. Então a empresa tem uma satisfação para dar para eles. O passivo da empresa, o lado direito, investidores, credores por empréstimo e outros credores. Certo? Então são preparados aí para esses usuários externos. Grifos de negócio, tendo em vista as suas finalidades distintas e necessidades diversas. Puxa, o que é? Cada um, às vezes, tem uma finalidade. Por exemplo, um investidor, ele quer olhar lá se ele compra, se ele vende ações. Ou, quem vai emprestar dinheiro, ele quer saber o quê? Se vai ter condição de pagar, certo? Então tem finalidades distintas e muitas vezes conflitantes. Por quê? Porque o investidor, ele quer que a empresa, ela prospere, para pagar menos juros. Já quem está emprestando dinheiro, o credor, ele quer outro tipo, ele quer sugar ali da empresa. Então muitas vezes os interesses são conflitantes. Governo, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, pode determinar especificamente exigências para atender seus próprios interesses. Agora, essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo essa estrutura conceitual, certo? Então isso vai ser feito em coisa separada, por exemplo, imposto de renda, solicitar alguma coisa, isso não vai interferir na elaboração das demonstrações contábeis, certo? Pode, os órgãos reguladores podem solicitar alguma coisa? Pode. Essas exigências não devem afetar aí as demonstrações elaboradas de acordo com essa estrutura conceitual aí do CPC 00. Demonstrações contábeis dentro do que prescreve essa estrutura conceitual. Objetivo é fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, certo? O usuário em geral fornece informações para os usuários externos de forma geral, certo? Não tendo o propósito, as informações, elas não têm um propósito de atender a finalidade ou necessidade específica de determinado grupo de usuário, certo? Então não tem, ele vai fornecer informações de forma geral, certo? Isso já caiu algumas vezes, não tem objetivo de fornecer aquela informação específica para um cliente, para um fornecedor, certo? Claro, um fornecedor que é usuário externo, o cliente, no caso, seria um usuário interno. E o objetivo é fornecer informações para o usuário externo, necessidades diversas, finalidades distintas, certo? Então não tem esse propósito de atender finalidade específica de nenhum tipo de usuário. E nessas, pessoal, nesse relatório contábil financeiro de propósito geral, que são as demonstrações financeiras, não vai ter todas as informações também que os investidores, os credores por empréstimo e outros credores necessitam. Eles vão ter que buscar informações em outras fontes, na política, momento histórico, na economia, entendeu? Beleza. Então, demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de decisões econômicas, tais como decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais, comprar, vender ações. Então satisfaz a necessidade comum da maioria dos usuários. Não tem como objetivo fornecer informação específica a nenhum tipo de usuário. Pode até fornecer informação para um grupo de usuários, determinados investidores, você fornecer uma informação a respeito de um aumento de ações, esse tipo de coisa. Mas não fornecer informação específica para nenhum tipo de usuário. Avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas. Avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhe outros benefícios. Então aí, a gente tem informações que todos eles satisfaz aí a maioria dos usuários. Avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade. Determinar políticas tributárias. Determinar a política, determinar a distribuição de lucros e dividendos, elaborar e usar estatística de renda nacional e regulamentar aí as atividades da entidade. Então são informações que nós vamos ter e que normalmente é necessidade comum aí da maioria dos usuários. Saber como é que vai ser, imagine se eu sou investidor, a distribuição de dividendos, como é a política tributária da empresa. Então são informações aí que todos precisam. O objetivo desse relatório contábil financeiro de propósito geral, olha só, aqui ele separa a finalidade com esse objetivo. A finalidade vai servir de base para outros pronunciamentos, auxiliar auditores, auxiliar usuários, aquela coisa toda.
Agora, o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações, relatório contábil de propósito geral, relatório contábil de propósito geral, né? Isso aqui são as demonstrações contábeis, certo? Demonstrações contábeis, certo? Quando ele falou lá da finalidade, ele estava falando da finalidade de quê? Do CPC 00, certo? Finalidade do CPC 00. Aqui é o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral, objetivo das demonstrações contábeis. Aí ele vem fornecer informação contábil acerca da entidade que reporta a informação, que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimo e a outros credores. Esses aí são os usuários primários da informação, né, da informação contábil. Investidores existentes e em potencial, os credores por empréstimo e outros credores. Quando da tomada de decisões ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Quando da tomada de decisão de fornecer recursos. Porque ou vai ser investidor ou vai ser credor, né? Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participação em instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívidas, e oferecer ou disponibilizar empréstimo ou outras formas de crédito. Portanto, pode-se concluir que o objetivo das demonstrações contábeis vai ser o quê? Fornecer informações úteis para quem? Para os usuários externos. Fornecer informações aos usuários externos. E quais são os usuários primários? Investidores, credores por empréstimos e outros credores. Investidores, credores por empréstimo e outros credores. Relatório contábil financeiro de propósito geral não são elaborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação. Eles não têm como objetivo chegar ao valor da entidade que reporta a informação. Como assim valor da entidade, Silvio? Eu consigo, com as demonstrações contábeis, saber qual é o valor econômico de uma empresa? Não. Então eles não têm como objetivo você chegar a esse valor econômico da empresa. Até eles podem auxiliar, mas não é esse o objetivo. Qual é o objetivo das demonstrações contábeis? Fornecer informações úteis para auxiliar os usuários externos na tomada de decisões. Investidores, credores por empréstimo e outros credores. Então não tem como objetivo se chegar a esse valor econômico da entidade. Muitas vezes você tem duas empresas que têm o mesmo ativo, passivo, IPL, e uma empresa vale muito mais que a outra. Porque depende de quê? De vários outros fatores, depende de localização, depende, não é, de um know-how, depende de um goodwill, uma expectativa de rentabilidade futura, depende de várias outras coisas, certo? Então, esse relatório contábil não tem como objetivo chegar a esse valor, né, econômico da entidade. Até pode auxiliar. Que reporta a informação. A rigor, ele fornece informações para auxiliar investidores, credores por empréstimo e outros credores existentes em potencial a estimarem o valor da entidade que reporta a informação, né? Ele fornece informação para estimar, ajudar esse pessoal a estimar o valor, né? Auxiliar eles a chegar ao valor lá da entidade. Mas não é esse o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral das demonstrações contábeis, né? Chegar a esse valor. Até pode auxiliar aqueles usuários da informação para estimar o valor, né, da empresa. Os usuários primários não podem requerer que as entidades que reportam a informação prestem a ele diretamente as informações de que necessitem. O que eu grifei aqui, porque já caiu algumas vezes em prova, certo? Os usuários primários, investidores, credores por empréstimo de credores, ele não pode. A gente viu que ela não tem como objetivos fornecer informações, né, que atendam a finalidade específica de nenhum tipo de usuário. Beleza. Além disso, os usuários primários, ele não pode requerer que as entidades que lhe reportam a informação prestem a eles diretamente essas informações de que eles precisam, certo? Ou seja, as informações elas vão ser de caráter o quê? De caráter geral, certo? Agora, eu lhe falei que pode ser que ela forneça informações para determinado grupo de usuários. Devendo, desse modo, confiar nos relatórios contábeis financeiros de propósito geral, para grande parte da informação contábil que buscam. Consequentemente, eles são os usuários primários para quem os relatórios contábeis financeiros de propósito geral, eles são direcionados, certo? Investidores, credores por empréstimo e outros credores. Não podem requerer que as entidades que reportam a informação prestem a eles diretamente as informações de que necessitam. Usuários primários, eles têm diferentes e possivelmente conflitantes desejos e necessidades de informação. Foi o que eu te falei, o investidor não é a mesma coisa do interesse do credor, certo? Então, investidores, credores por empréstimo e outros credores têm diferentes e possivelmente conflitantes desejos e necessidades de informação.
Esse comitê de pronunciamentos contábeis, ao levar à frente o processo de produção de suas normas, irá procurar proporcionar um conjunto de informações que atenda às necessidades do número máximo de usuários primários. Contudo, a concentração e necessidade comuns de informação não impede que a entidade que reporta a informação preste informações adicionais que sejam mais úteis a um subconjunto particular de usuários primários, ou seja, fornecer informações adicionais que sejam, por exemplo, a um subconjunto, somente a quem? Aos investidores, certo? Olha só, a concentração e necessidade comum de informação não impede que a entidade que reporta a informação preste informações adicionais que sejam mais úteis a um subconjunto particular de usuários primários. Beleza. Entretanto, o relatório contábil de propósito geral não atendem e não podem atender a todas as informações de que os investidores, credores por empréstimo e outros credores existentes e em potencial necessitam. Naqueles relatórios financeiros não vão ter todas as informações. Os usuários eles vão ter que buscar informações em outras fontes, certo? Esses usuários precisam considerar informações pertinentes de outras fontes, como, por exemplo, condições econômicas, economia, eventos políticos, clima político, perspectiva e panorama para a indústria e para a própria entidade, certo? Então, naquelas demonstrações contábeis não vão ter todas as informações que os usuários precisam. A administração da entidade que reporta a informação também está interessada em informação contábil e financeira sobre a entidade. Contudo, o que eu lhe falei, a administração ela não precisa apoiar-se em relatório contábil e financeiro de propósito geral, uma vez que é capaz de obter a informação de que ela precisa quando, internamente, ela tem todas, a administração, ela tem todas as informações que ela forneceu ali para gerar o quê? Aquele relatório contábil e financeiro de propósito geral, aquelas demonstrações contábeis, ela tem toda aquela informação internamente. Outras partes interessadas, como por exemplo, órgãos reguladores e membros do público, que não sejam investidores, credores por empréstimo e outros credores, podem, do mesmo modo, achar úteis relatório contábil e financeiro de propósito geral. Contudo, esses relatórios não são direcionados primariamente a esses grupos, Então, outras partes, órgãos reguladores, membros do público em geral, pode precisar pegar aquelas informações, mas eles não são preparados primariamente para esses usuários. Informação acerca dos recursos econômicos da entidade que reporta informação, reivindicações e mudança nos recursos e reivindicações. Se você lê um diacho desse aqui, você fica doido, Olha só, recursos econômicos, pronunciamento, isso aqui é ativo da empresa. Mudança nos recursos, mudança nos ativos, as alterações patrimoniais, reivindicações são os passivos, Informações acerca do recurso econômico da entidade que reporta informação, reivindicações e mudanças, Relatório contábil financeiro de propósito geral fornece informações acerca da posição patrimonial e financeira da entidade que reporta a informação. A posição patrimonial e financeira vai ser evidenciada através de quê? Do balanço patrimonial. Fornece informações sobre a situação patrimonial e financeira, a qual representa informações sobre os recursos econômicos da entidade, sobre o ativo e sobre as reivindicações contra a entidade que reporta a informação. Ou seja, informação sobre o ativo e sobre o passivo. Nós não temos na demonstração de contábeis? Temos, é isso que ele está falando aí, certo? Relatórios contábeis financeiros também fornecem informações sobre os efeitos das transações e outros eventos que alteram os recursos econômicos da entidade que reporta a informação e reivindicações sobre ela, contra ela. Só ele está me dizendo, que eles também vão fornecer informações sobre os eventos que vão alterar o ativo e o passivo. Ou seja, os relatórios vão me fornecer informações sobre as mutações patrimoniais. Sobre as mutações patrimoniais. Ambos os tipos de informação, fornecem dados de entrada úteis para decisões ligadas ao fornecimento aí de recursos para a entidade. Ou seja, todo aquilo ali vai ter uma informação útil, aquela mutação, os valores do ativo para fornecimento de recursos. Para o cidadão que olhar lá, quem é que investe dinheiro? Os investidores, credores por empréstimo e outros credores. Tudo ali você vai ter informações úteis naqueles relatórios. Beleza? Então aqui, a gente dá uma paradinha para a gente tomar uma água e daqui a pouco a gente volta com mais CPC 00. Beleza?